Mano, o Vitinho é um novo reforço do Corinthians e a mídia já está falando tudo sobre isso. Vamos dar uma olhada. O que esperar de Vitinho no Corinthians? O homem tá chegando, então conversei com jornalistas gringos e trago aqui tudo sobre como ele vem jogando e a sua carreira. Vitinho foi formado no Botafogo e rapidamente foi vendido pro CSKA Moscou. Os primeiros anos dele na Rússia foram difíceis, então emprestaram ele de volta ao Brasil e em 2015 e 2016 o Vitinho ficou no Colorado. Foi o artilheiro do time, voltou pro CSKA Cara, eu lembro nessa época, no Internacional ele jogou muito bem. grandão. Pelas próximas 2 temporadas foi o artilheiro do clube. E em 2018 chega um chamado, dessa vez do Flamengo, que fez dele a contratação mais cara da história do clube na época. Quando ele chegou, não rendeu. Em 2019 ganhou uma confiança e começou a ser o 12º jogador do Jorge Jesus. Mas em 2021 teve seu melhor ano. Foi o líder de assistências do Flamengo com 14 gols e 14 assistências no ano, cara. Mas não conseguiu manter essa boa fase. No ano seguinte não dava mais, dava pra ver que o futebol tava lá, mas mostrava uma falta de postura que irritava desde... Cara, eu acho que na verdade o que afetava ele era a falta de confiança. Parecia que aquele ano ele não estava tão confiante quanto o ano que ele foi bem. Então tá no mundo árabe, onde também viveu altos e baixos. Mas nesse último ano teve sua melhor temporada no clube. Foi o líder de assistências, além de um dos artilheiros, mostrando de novo ser bem acima da média. E antes de eu falar da minha opinião, eu sou o Bernardo. Pra você não perder nenhum conteúdo assim todos os dias, já me segue aí, pô, tamo junto. Muito polivalente, joga em ambas as pontas, mas também centralizado, até como meia. Com a bola no pé, ele sabe o que faz. Vai bem, inclusive com as duas pernas. O problema não tem sido a sua postura, que acaba causando uma inconsistência. Se ele chegando com o ritmo e focado, vai ajudar o Corinthians. E aí, o que você acha dele? Como é que eu quero saber? Vitinho vale a aposta ou não? Hoje, com 31 anos e 1,78 m, Vitinho está no futebol saudita desde que deixou o Flamengo em 2022. A passagem por lá não foi das melhores, mas na última temporada ele ganhou mais espaço e virou uma opção mais frequente no fim da campanha. Quais pontos chamam mais atenção? Talvez o número de jogos. Em 2021, pelo Flamengo, ele fez 63 jogos com 14 gols e 15 assistências. Em 2022, 21 jogos, nenhum gol e 4 assistências. E na temporada 22-23, 28 jogos, 3 gols e 2 assistências. Temporada 23-24, 12 jogos, 3 gols e 1 assistência. E na última temporada 24-25, 33 jogos, 7 gols e 7 assistências. O número de jogos caiu bastante nos últimos anos. Será que isso pode Isso é ser um verdade. sinal de alerta? Isso pode afetar sim, mas eu acho assim que é uma boa opção para ser um 12º jogador, igual ele foi com o Flamengo de Jorge Jesus. Vale lembrar também que o calendário saudita é realmente mais curto, com menos jogos por temporada. Seu estilo de jogo continua interessante, ele é destro, mas bate também muito com a esquerda, atua mais pelo lado esquerdo do campo, tem drible curto, boa finalização e visão para servir os companheiros. Ele pode ser ponta, atuando mais pela esquerda, um segundo atacante ou até mesmo um meio atacante um pouco mais recuado. E talvez com a idade que tem hoje, a função do segundo atacante seja mesmo a que melhor encaixa, perto do gol, explorando o drible curto, assistência e finalização, sem obrigação do vai e volta de um ponta mais clássico. Ele começou no Botafogo, passou pelo Inter, teve bons e maus momentos no Flamengo. Mas e agora? Para mim, não seria o nome para resolver todos os nossos problemas. Cara, eu acho que pro Corinthians o mais interessante no momento é um zagueiro, lateral esquerdo, lateral. O sistema defensivo do Corinthians é o principal problema. Não tem reservas no sistema defensivo. Então, pra mim, tem que regular o sistema defensivo. Mas pode agregar bastante ao elenco. Mas vamos aguardar o tempo de contrato e salário, que de acordo com o UOL, deve girar em torno aí de uns R$ 800 mil por mês. Vitinho é do Corinthians, quem diria? Acho que existe muito preconceito com o nome do Vitinho. Tá longe de ser um jogador ruim, tá longe de ser um jogador, assim, fraco. Vitinho é um ótimo jogador, e eu acho que o teto dele ficou muito elevado, primeiro, por ele ser o substituto do Vinícius Júnior e por muito tempo, a maior contratação da história do Flamengo, e segundo, pela exigência acima do limite. Eu também acho que isso pesou muito a confiança dele e eu lembro muito bem que os flamenguistas criticavam muito ele na temporada de 2022 ali. Normal do futebol brasileiro que a torcida do Flamengo tem. Vitinho tá longe de ser um jogador ruim. Por sinal, entregou números muito bons no Flamengo sendo um reserva. Teve uma temporada com mais de 30 participações em gol. Enquanto o Vitinho era reserva do Flamengo e muito criticado pela torcida, seria titular da maioria dos clubes do Brasil. Não deixem que o teto altíssimo do Flamengo diminua o nível de um jogador. O Vitinho é muito bom, só que não tinha sinergia o suficiente com o Flamengo. Eu tenho certeza que no Corinthians ele vai ser muito útil. O cara que vai te entregar finalização, é um cara que vai te entregar qualidade técnica. Vitinho é uma baita contratação para a maioria dos clubes do Brasil. É porque realmente o nível do Flamengo hoje, para Brasil, tá muito acima. Pro Corinthians. E ainda mais naquela época, né, que tava um timaço. Hoje ainda tá um timaço.
Mas o Flamengo tava ganhando todos os títulos, tava ganhando de todo mundo na época do Jorge Jesus. Ali. Corinthians? O time tá aí, gente. Ótimo jogador. Demorou, mas aconteceu. O Corinthians acertou a primeira contratação dessa janela de transferências, a segunda do ano. Vitinho é o novo jogador do clube. Depois de uma longa busca, o departamento de futebol do Corinthians, enfim, encontrou uma boa opção que pudesse reforçar o ataque alvinegro. O Vitinho estava livre no mercado desde o dia 28 de maio, quando deixou o Al-Ittihad da Arábia Saudita, e por si só isso já configura um bom negócio para esse momento financeiro do Corinthians. Corinthians que não vai precisar pagar por transação, por transferência, somente salário e também luvas, essas que vão ser diluídas ao longo do contrato. Cara, e assim, pra mim todo jogador é uma aposta e eu acho que o Vitinho também é uma aposta. Só que assim, eu acho que ele tem potencial pra render sim. O Vitinho tem passagens por Internacional, Flamengo, Botafogo, CSKA Moscou e na última temporada dele na Arábia Saudita fez 33 jogos, deu 7 assistências e marcou 7 gols. O Vitinho, é verdade, não é exatamente aquele jogador de velocidade que o Dorival vinha pedindo, vinha precisando, mas por poder jogar na direita, na esquerda e também como um segundo atacante, é um atleta que agradou bastante a comissão técnica do Corinthians. Mas me diz, gostou da escolha? Esse é Vitinho, o novo reforço do Corinthians. Muito conhecido pelas suas passagens em Flamengo e Internacional, o Vitinho é um jogador muito versátil, que joga pelos dois lados da ponta, segundo atacante e até mesmo pelo meio. Pelo Internacional, o Vitinho foi muito bem, tendo como destaque a temporada de 2016, onde ele marcou 14 gols e deu 4 assistências em 47 jogos. E apenas 2 anos depois, em 2018, ele se tornou a contratação mais cara da história do Flamengo, pelo menos até aquele momento. Porém, a passagem de Vitinho pelo Flamengo ficou muito marcada pelas irregularidades. Um jogador que veio para ser titular, mas acabou se tornando reserva. A melhor temporada do Vitinho pelo Flamengo, de longe, foi a de 2021, onde o mesmo pegou uma boa sequência de jogos sendo titular. Em 63 jogos ao longo da temporada, o Vitinho marcou 14 gols e deu 15 assistências. Cara, se vier o Vitinho que jogou em 2021 ou que jogou no Internacional, o Corinthians fez um ótimo negócio. Mas se vier o Vitinho que tava sem confiança em 2022 ali, aí seria um péssimo negócio. Mas eu acho que ele vai vir aí no Corinthians como uma boa contratação e eu acredito que ele vai render sim. Porém, em 2022 ele voltou a ter uma queda de rendimento. E em agosto daquele ano ele foi vendido pro Al-Ittihad da Arábia Saudita. E este clube foi o último de Vitinho, que não entra em campo desde o dia 26 de maio de 2025. E ao meu ver, considerando que é um jogador que vem de graça, é uma ótima contratação do Corinthians e que pode ajudar muito. O Vitinho tem muita habilidade com a bola no pé, chuta muito bem de fora da área e, claro, além de ser muito versátil. O ponto negativo é que não é um jogador tão rápido, mas considerando a lesão do Memphis, a crise financeira do Corinthians, que ele está vindo de graça, pra mim é uma ótima contratação. E digo mais, ele vem pra história, tá? Enfim, rapaziada, tá aí o pessoal falando sobre o Vitinho, a nova contratação do Corinthians. Pra mim, foi um bom negócio pro Corinthians, porque é um jogador livre no mercado, já jogou em grandes clubes, já sabe como é a pressão de jogar em um grande clube aqui no Brasil. E assim, eu acho que se ele vier e render o que ele sabe jogar, ele tem tudo pra jogar muito bem aqui no Corinthians, mas eu acho que ele vem pra ser um 12º jogador, igual foi no Flamengo. Mas assim, o Corinthians sofre com muita lesão. E o Roberto estava lesionado, o Memphis Depay tá lesionado agora, o Gal se lesiona às vezes também. Só que assim, precisa ter um elenco, né? O Corinthians tem um time titular excelente, só que o elenco precisa de mais peças. E o Vitinho é uma peça, 12º jogador excelente. Eu acho que ele pode entrar ali no lugar do Memphis ou do Yuri Alberto e cumprir a função muito bem. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!